Bom dia a todos. Continuamos nossas aulas de Indivíduo, Cultura e Sociedade. Hoje estamos discutindo o texto do Luiz Tarley de Aragão, Brasília, Utopia dos Trópicos, ou Metáfora de uma Nação. Vamos começar? Camila, com você, Camila. Bom dia de novo. Professor, de quando é esse texto? Só para eu... Tá no início dele. Está no início dele, 1994. Tá. Não, é porque na parte histórica eu achei que ele vai falar, enfim, vai dar um contexto histórico ibérico, enfim. Eu achei meio desatualizado. Não sei, quando ele vai falar sobre a questão da diferença da colonização portuguesa, espanhola, sobre a questão da interiorização, eu fiquei meio... não sei. Tipo, eu fiz um curso uma vez sobre a Amazônia colonial, e aí eu fiquei lembrando sobre isso, assim, enfim, sobre como a colonização necessariamente ficou só nos litorais e tal. E aí eu acho que eu me desconectei um pouco do texto nessa parte, assim, desse argumento dele. Mas, fora isso... enfim, e outra coisa também que às vezes me incomoda quando a gente vai fazer uma perspectiva histórica, é colocar, tipo, tudo na conta dos portugueses e tal, quando, enfim, depois da colonização a gente tomou várias decisões, assim, né? Então, enfim. Mas, tirando essa parte, eu gostei do texto, assim. O que eu fiquei lembrando no começo do texto é que eu li um outro texto uma vez, faz muito tempo, que era fazendo uma comparação sobre Soweto, que é um bairro da África do Sul, com a Ceilândia. E aí eu achei interessante, assim, tipo, acho que vale a pena ler. Mas é isso, eu fiquei meio incomodada com a questão histórica, assim, do texto, mas é isso, eu gostei. Tá bom. Caio, você está conseguindo falar? Já que você está em movimento? Eu vou entrar aqui agora no Correios, professor. Daqui a pouco eu apareço. Tá legal. Letícia, e você, Letícia, está conseguindo falar também? Aparentemente não. Tá bom. Helena, e você, o que você achou? Eu achei o texto bem diferente do Coronéis, Candangos e Doutores, né? Eu achei que foi bem diferente. Eu gostei dessa divisão que ele faz das fases de Brasília. Achei muito interessante que a primeira fase é a fase utópica e não estava imaginando que fosse a primeira fase utópica. Tem uma hora que ele coloca que Brasília favorece os automóveis nas pessoas. No geral, Brasília não é uma cidade que favorece, acho que ele colocou humanidade, enfim. E eu acho que é um ponto de vista muito interessante, principalmente para mim que nasci e morei aqui a vida inteira. Eu não vejo Brasília assim porque eu tenho um apego muito grande pela cidade, mas eu consigo entender por que ele vê. Também achei muito interessante quando ele aponta que não tem uma cultura única em Brasília, né? Não tem uma coisa da homogeneidade cultural que regula as trocas. E foi isso. Tá bom. E você, Arthur? Estou muito ansioso para saber dos seus da sua opinião, porque eu lembro que você não gostou do texto passado, né? Você achou muito literário. Esse é muito mais literário que o outro. E aí, como fica? Professor, eu também achei assim, que ele podia dar uma sintetizada, né? Aposto que se eu fizesse um trabalho desse tamanho, falarem que eu fugi do assunto, né, na academia, né? Mas assim, o cara tá fazendo uma coisa potente ali, apesar de eu não conseguir ler tudo, infelizmente, mas assim, mas eu achei muito
estranho, na verdade, o jeito que ele está trazendo. Por quê? Porque ele está citando 3 conceitos que são, assim, estruturantes da teoria lacaniana, né? E você já trouxe, né, que ele tem influências, né, de Lacan, e né, teve Eu não relação falei lá. isso não, mas tudo bem. Depois eu falei que a mulher dele era uma lacaniana, ele conhece o círculo todo, mas ele nunca, segundo diz Regina, nunca estudou sistematicamente lacaniano. Ele também tinha uma grande terapeuta lá na França que era lacaniana também. Enfim, isso é relevante ou não, mas Entendi. ele é Não, mas... amigo pessoal da tradutora para o Brasil do Lacan. Pelo menos a primeira. Nossa, eu fui à casa dela, eu esqueci o nome dela, mas a Cristina, eu acho, com o Bernard. Nossa, era uma mulher belíssima. E, bom, enfim, não sei porque eu me lembrei desse detalhe, mas o Bernard tinha uma casa linda ali no Saint-Quiema, com uma adega enorme. Foi muito legal, assim, um encontro. Uhum. Mas então, não, interessante isso, porque assim, esses conceitos, eles são... Mas quais os conceitos? Vamos lá. Então, até onde eu li, foram 4, que foram assim, muito interessantes, porque assim, rigorosamente não é o mesmo conceito em Lacan. Só que ele vai comendo ali de uma forma muito lacaniana, né? Não sei se foi proposital, não sei se ele está ali trabalhando com suas próprias noções, às vezes uma conversa de bar com a mulher dele, não sei. Só sei que assim, ele trouxe conceitos muito interessantes, que é a noção de imaginário, simbólico e real e a noção de amálgama, né? Então, ele traz essa noção do imaginário em relação a uma ideologia, né? Para mim não ficou muito claro isso. Eu achei que, tipo assim, nossa, eu acho que isso aí dá para a gente discutir muito, 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 muito. Inclusive, assim, Escola de Frankfurt também, essa questão de como é que a ideologia é formada por imaginário, o imaginário sendo feito como se fosse essa história dos valores ali, né? Eu achei bem legal essa pegada histórica que ele trouxe, né? Trouxe a noção dos muros, essa questão do desejo ibérico, né? Essa questão do desejo ibérico. Então, os espanhóis tinham uma colonização com desejo, com objetivo X, os portugueses com objetivo Y. Isso vai formando, de alguma forma, essa ideologia aí que está por trás, né? Essa questão de um imaginário social, né? Eu queria que se desse eu explicasse o que você entendeu por essas noções aí, né? A noção de amálgama desse objeto, né? A noção de um objeto onírico, né? Que é a grande obra de Brasília, né? Que eu acho que ele deu uma viajada, mas assim, gostei da viagem porque assim, é um conceito super caro para a psicanálise. E eu parei logo quando ele falou, né? Eu estava lendo até agora, quando ele falou de amálgama, eu já começou a aula aqui. Então, se der para falar desses 2 elementos, assim, eu acho que seria super legal. E 2 perguntas que ficaram por que Brasília é uma boa metáfora para o Brasil, né? É por causa dessa relação da burocracia, né, do poder com a burocracia, mas ele não estava exatamente colocando que Brasília é de alguma forma meio única nessa noção, né, da sociedade mediterrânea, as outras seriam diferentes porque estariam mais relacionadas com a rua. Fiquei um pouco com dúvida nisso, né, para trazer também. E também tem um momento que ele trouxe a noção, eu acho, agora que eu esqueci de quem que eu acho que foi da Escola de Chicago, sobre a noção de espírito da cidade. Eu nunca ouvi, na verdade, eu nunca estudei muito Escola de Chicago, mas, já vi algumas coisas, mas se desse também para trazer essa noção, o que é esse espírito da cidade, me fez lembrar do espírito do tempo, do nosso tempo, né, do Jung, que também é algo muito caro, assim, muito rico. E é isso. Tá bom. E você, André?
Me chamou muito a atenção também esse ponto que o Arthur falou da circulação do simbólico numa ideologia, né? E a primeira coisa que eu pensei não foi nem o imaginário, mas foi um imaginário construído mesmo em cima de um valor simbólico, né? Que é o que ele mais chama atenção. Tanto que ele vai falando sobre monumento, ele vai falando sobre várias noções, assim, que eu já me debruço há muito tempo. Então, eu fiquei relacionando muito com ocupação da cidade do Rio de Janeiro, a modernização de São Paulo também, e como que Brasília seria usada nesse caso para meio que remeter a um imaginário que foi construído em outros lugares, né? Como se fosse um retrato da forma como o Brasil se transforma mesmo e vai moldando as cidades, né? E aí achei legal que ele fala também sobre o setor comercial, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque geralmente a gente não vê tanto, né? Os autores falando sobre o setor comercial e sobre a divisão aqui mesmo central e como que as pessoas se misturam. E eu lembrei de um projeto que eu quase entrei, que é Brasília Imaginada. É um projeto de mapeamento mesmo de quem que está passando aqui pelo centro de Brasília e também no entorno, e vendo como que as pessoas diferentes, né, estão se relacionando. Então, já teve até exposição lá no Renato Russo sobre isso, e aí eles mostraram as entrevistas que eles fizeram. É um projeto lá da UNB, Brasília Imaginada. Tem até um artigo também, e é bem interessante de ver como que tem essa mistura, né? E é uma coisa que o Aragão vai trazer, por exemplo, relacionando com o urbanismo, que também foi uma questão que me chamou muita atenção no texto, que Brasília tenta trazer essa noção de liberdade a todo custo, mesmo que não seja tão livre assim, né, a circulação. Mas tem, por exemplo, a ideia dos pilotis, para as pessoas passarem por baixo, terem essa circulação. Mas eu pensei também, nossa, mas onde que tem pilotis, né? Porque outro dia eu estava tomando um sorvete com a minha amiga, lá na 408, e aí a gente queria muito sentar embaixo de um bloco, e não tinha bloco para sentar, porque todos estavam com uma grade, ou tinha que entrar mesmo na portinha. E aí a gente sentou na Marieta lá, e a gente fingiu que ia pegar alguma coisa, só para tomar sorvete em paz. Aí a mulher vinha, eu pegava o cardápio e ficava olhando. Mas, enfim, outra história, né? Mas foi interessante ler esse texto, justamente por mostrar que, mesmo nessa noção de liberdade, na noção de ter um acesso à cidade, né, ainda assim tem um certo canibalismo por parte dessas elites, né, que ainda assim estão sempre meio que selecionando onde que pode ter esse acesso de outras pessoas e quais locais podem ter essa circulação, como, por exemplo, o setor comercial, né, que a gente sabe que vem muita gente que trabalha por lá que não mora aqui no plano. Então, foi um exemplo que eu fiquei pensando muito. E também eu pensei muito na noção de monumento, de patrimônio histórico, porque aqui em Brasília, as escalas de Brasília são tombadas, né? Então, é engraçado que é a lógica inversa, por exemplo, da valorização do metro quadrado na Avenida Paulista, que é onde eu estou estudando mais para fazer o TCC, que lá a valorização ela se deu justamente pela otimização do espaço. Então, teve uma hipervalorização dos edifícios, porque eles podiam ter 30 andares num lugar onde caberia antes só uma casinha. Então, aqui foi justamente o contrário, que a seleção, né, desse espaço e esse engessamento dele, mesmo nas medidas, né, as escalas, por você não poder construir uma coisa mais alta, isso fez a valorização ser muito mais significativa nesse contexto, né? Então, por só poder ter prédio pequeno, acabou que as elites se concentraram aqui no meio. Então, sei lá, fiquei pensando muito nessas lógicas. Depois a gente vai discutindo. Obrigado, André. Vamos ver. E você, Henrique? Eu não consegui ler o texto essa semana, professor. Ok. Rodrigo? Eu gostei muito do texto. Eu acho que, enfim, sei lá, o fato de ser bastante literário dá um toque poético. E ainda assim, eu acho que ele coloca alguns pontos que, apesar da época de ter sido escrito, são... E aí eu acho que o fato de ter sido um texto
muito poético, assim, consegue passar um pouco as barreiras do tempo também, né? Que aí, por exemplo, já pegando um pouco do que o André acabou de falar, aí, por exemplo, a lógica da horizontalidade, né? Que é uma coisa que ele associa muito, que são as questões dos valores, né? E aí, por exemplo, a gente tem um ideal de igualdade, né? Que, por exemplo, que é o que ele comenta o tempo todo que o Lúcio Costa tem quando ele idealiza a cidade. E aí, tipo, isso é bastante interessante, né? Porque, por exemplo, você tem que valorizar bastante a horizontalidade até para dar um escopo de igualdade também, numa questão mais estética, né? Então, tipo, isso eu acho muito interessante, que o André falou, né? E aí, para além disso, eu gosto de pensar também quando ele coloca que a gente não associa, de certa forma, os valores às pessoas, né? A gente vê os valores isolados. Igual, por exemplo, a gente tem a imaginação de liberdade, mas a gente... Aí, enfim, que é uma parte até bonita, que ele fala que a gente sacrifica as pessoas pela liberdade, né? Tipo, enfim, a gente vai sacrificando o ser humano em prol dos valores, assim, em abstrato, né? Mas os valores não se pregam, tipo, a gente não consegue cristalizar eles e ver eles na cidade, né? E aí, que é interessante, que eu acho que, tipo, que o Arthur falou, né? Sobre essa questão de que ele ficou meio em dúvida, talvez, do como o Brasília pode, ao mesmo tempo, ser uma referência, uma sintetização do que é o Brasil, né, que ele coloca, e ao mesmo tempo ser uma questão única. E eu acho que, inclusive, já entra no ponto que ele comenta dessa ideia de tentar totalizar Brasília e não ser o campo de estudo, mas o objeto, né? Porque, por exemplo, a gente entra na questão, no ponto da imaginação e da memória, etc., né? Que a gente tem uma cidade que é, tipo, idealizada e, tipo, tem um contexto histórico muito longo, que, inclusive, vai desde o começo que ele coloca na questão da colonização, né? E aí até por isso que ele faz essa leitura que eu acho bem interessante de diferenciar as colônias, né, espanholas e portuguesas, aí tipo o sentido de Brasília existir, de ser tipo esse desejo, né, das pessoas, dos brasileiros, depois de um processo de tentar se desvincular, né, com a coroa. Mas enfim, é isso, é meio que ao mesmo tempo que aí tem a questão que a gente pega os valores e coloca ele, sacraliza os valores e, de certa forma, desvincula ele das pessoas, né? Então, aí, historicamente, fica mais ou menos nesse sentido, né? Tipo assim, a gente tem ideias que a gente compra, mas que a gente não é nosso. Que aí, inclusive, ele fala, né? Que não teria como dar certo a gente construir as coisas pensando nessa ideia de individualismo, né? Sendo que a gente não consegue ser de forma alguma, a gente não representa isso. Então, sei lá, meio que uma tentativa doida que, no final das contas, a gente não consegue lidar com ela, porque não é uma característica nossa, por assim dizer. E eu tenho muitas anotações, professor, mas eu vou deixar para a gente discutir no decorrer da aula. Tá bom, obrigado, Rodrigo. E você, Beatriz? Oi, professor, desculpa o atraso. Eu também não terminei o texto, li até 212, eu acho. Acho que faltou bastante coisa. Eu não sei até que ponto eu consegui pegar o ponto central dele, assim. Uhum. Ele, pelo menos nessa primeira parte do texto, assim, ele foi muito para esse negócio da herança colonial, e eu fiquei meio tipo, para quê? Tipo, onde é que ele está tentando chegar com isso e eu não consegui chegar no ponto? E aí, algumas coisas, assim, o que o Rodrigo pontuou também, a questão do o poder, né, sendo mais importante que o homem, e como que isso, de certa forma, comprova a inexistência de um conceito de indivíduo no país. Eu achei que é interessante, articulo com o que a gente já conversou antes, mas eu também fiquei pensando tipo, até que ponto, enfim. E aí ele também traz outra questão a fronteira entre o nômico e o anômico no Brasil, né, que tem uma ausência de normatividade no cotidiano banalizado, que é o que assim, o que a gente define como as regras é dado a partir do contexto, né? Coisa que a gente já tinha falado aqui, que a gente não vai trabalhar com uma lei
geral, né? Com um discurso que seja geral e que vai variar de contexto para contexto, que articula também com a questão do poder, com a falta da gente pensar que não existem indivíduos, né? Eu achei que esse ponto ele trouxe agora um ponto mais específico para Brasília, né? A gente já tinha visto isso tratando do Rio, então achei interessante isso. Eu me perdi um pouco na parte que ele vai falando que Brasília segue um discurso de liberdade, ordem e futuro. Assim, eu entendi, mas eu acho que é porque eu não terminei o texto, né? Mas eu fiquei tipo, tá, e aí, como é que isso vai articulando com o que você está falando, né? Com a tua teoria e tal. Mas, em geral, é isso, assim, eu entendo que ele foi para um caminho mais filosófico, mas eu acho que mais, assim, poético, sei lá. Mas eu me perdi em alguns momentos na leitura, assim, não achei que foi uma leitura muito fácil, para mim, pelo menos. Tá bom, obrigado, Beatriz. E você, Bruno? O professor, ele mandou uma mensagem aí no Não vi. chat. Tá bom, sem problemas. Desculpe, Bruno, não tinha visto. E você, Caio? Já está podendo falar? Aparentemente não. Bom, é muito. Você sabe que eu já li esse texto um monte de vezes. Afinal de contas, eu organizei o livro, né? Então, se vocês forem reparar no texto, esse texto, diferente dos outros, ele tinha várias versões. Eu recuperei vários pedaços que estavam nas notas que ele riscou e coloquei nas notas de rodapé. Alguns deles eu poderia até incorporado no texto, mas eu decidi manter o máximo possível a versão final que ele tinha colocado, mas em algum momento eu achava que aquelas ideias ou elas estendiam, ou elas explicavam, ou elas traziam coisas interessantes para refletir. Então eu coloquei lá. E assim, de todas as vezes que eu li o texto, essa foi a vez que eu mais gostei, essa última. Talvez porque uma certa distância no tempo faz com que a gente se esqueça do que a gente pensou antes e aí sobe a possibilidade de pensar coisas novas. Então, por que a parte literária? Isso tem a ver com o próprio Luiz. Ele escrevia contos, ele escrevia poemas. Vocês já tiveram a curiosidade de olhar o começo do texto, a epígrafe? Não? Você não viu, Beatriz? É super interessante. Ó. Deixa eu ler aqui para vocês. Olha só. O andar da moça era de estilo soberbo, desses que se tem de berço ou não se adquire a um terço do caminho. Subia a avenida como quem leva um sextante na perna. Sabe sextante? Né? Sextante é aquele que você consegue ver no navio, você consegue ver exatamente o ponto do meio-dia para saber qual é a sua... Aí eu não lembro se é longitude ou latitude. Terna, precavida, concentrada, picante. E aí vem a parte que eu acho mais interessante. Quem sabe não é ela que tem razão, o quilate de cada um se mediria a nova antropologia, não na cor, não na raça, não no sexo ou na religião, mas no exato estilo de se pisar no chão. Esse poema eu consegui... Estava nas coisas deles, né? E os meninos, os filhos deles, o Aurélio e o Emanuel, ficaram com os textos literários, eu fiquei com os textos acadêmicos, mas eu peguei esse poema assim e falei, esse poema aqui eu vou usar. E essa história de pisar no chão. Uma vez ele falou assim para mim, vou fazer uma etnografia da farinha. Imagina que coisa, eu fiquei pensando, pô, realmente, olha que coisa interessante. Né? Os seus usos, os seus... E a diferença entre esse texto e o texto passado, ela é muito forte.
eu confesso a você que do meu ponto de vista, o texto passado era mais importante, justamente porque ela parte daquela maneira dele tentar apropriar-se da herança do Montiana, que está lá, está explicitamente colocado. Esse outro texto, só que qual é a diferença? Aquele texto era um texto de chegada, estava chegando em Brasília. Esse texto ele está há 11 anos na cidade. E Luiz, ele tinha uma coisa, que era uma coisa dele, que é assim, que tem a ver com aquela história que eu contei para vocês do Drummond, né? De como eu não jogo, seja jogar xadrez, eu quero aprender a jogar pôquer, que é a capacidade que ele tinha de entrar em qualquer lugar. Entrar em qualquer lugar, conversar com qualquer pessoa, se colocar à vontade em qualquer... Então ele circulava por Brasília, ele entrevistou os pioneiros, e essas coisas, enfim. Além disso, esse é um trabalho muito erudito. Tem muita leitura e referência. Né? Começa com... E essa coisa do literário e do antropológico, eles estavam conectados. Eram formas de expressar o pensamento. Isso é uma coisa que a gente tem que a gente tem discutido muito nas disciplinas de MTAS, que aí está o Rodrigo, que é justamente os limites da linguagem antropológica. Na linguagem não cabe tudo. A linguagem cabe. Mas em alguns textos do Luiz, ele tem esse caráter meio onírico que ele está colocando para a própria cidade. A maneira como ele consegue juntar as coisas a partir das frases. Algumas delas são, para mim, pelo menos, completamente estupefantes. Você olha assim e fala assim, não, peraí. O Rodrigo citou uma, né, sobre como, em nome dos valores que se sacrificam os homens. Olha que frase maravilhosa. E é uma coisa que permite a gente a comparação dele com o barroco. Então, são coisas assim que parece tirar. E aí eu queria me referir um pouco às observações da Camila. O Luiz pretendia, se ele conseguisse se organizar, claro, fazer um pós-doc com... Eu vi porque eu ouvi eles conversando com o... como é que é o nome dele? O vereador François Furet. Porque o que ele estava pensando? Pensando que a história ela tem uma dimensão muito importante. E em sociedades complexas, particularmente no Brasil, e ele achava que, para completar aquilo, tinha que dar uma densidade histórica que ele estava trabalhando nisso. Né? Então, você vê que tem bastante disso aqui. Principalmente na tarefa, nos textos dele sobre o sertão, que estão um pouco mais adiante do livro. Agora, não é uma... para que serve a história? Então, tem duas dimensões aqui que são dimensões importantes, ou centrais, pelo menos como eu entendo o texto, o pensamento do Luiz. A primeira dimensão é que essa história, para ele, só faz sentido na medida em que ela se aplica ao presente. Então, é alguma coisa que está lá em Gadamer, que o Luiz não leu, até onde eu saiba. Mas que tem ali um conteúdo, recupera um conteúdo ontológico para a questão da compreensão, que está presente em muito do pensamento francês via Sartre. Que para Luiz, a ideia de que o passado
ele nos diz algo, mas de que forma? E aí ele vai pensar justamente na relação entre valores. E ele tem uma outra fase, vai fazer. Aí tem um pressuposto, que é o segundo ponto, que é a ideia de que os valores de um povo só muito lentamente se modificam. E às vezes, jamais. Qualquer mudança nesses valores mais estruturantes, primeiro, ela é muito lenta e ela vai. Então, para a gente pensar esses valores, a gente só consegue fazer isso a partir de grandes relações. Então, e aí tem o problema que a Camila falou, e que é uma crítica que você pode fazer a esse tipo de proposta, que é, quanto maior, mais genérica é essa relação, mais distante ela fica das suas expressões concretas. E, portanto, mais possível é de você encontrar lugares onde ela aparentemente não se aplica. Então, claro, a Camila citou a ocupação da Amazônia, né, Camila? Isso. Tá bom. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Não, é que... Não tem muita coisa para falar. É porque, tipo, eu fiquei pensando também sobre a questão dos bandeirantes, enfim, sobre a ocupação mesmo do centro do Brasil. Mas, eu não sei se, enfim, O que o Luiz está fazendo? igual você falou, né? Você generaliza e aí é uma coisa específica, enfim, dentro das especificações você consegue, faz sentido. Mas, não sei, eu achei... É porque como ele generaliza, eu achei meio... Achei que faltava ali. E como você consegue generalizar isso? Ou seja, como você consegue fazer essas ligações? Aí vem, a partir de um objeto. Porque senão elas ficam... E aí vem a importância de Brasília nesse pensamento. Ele faz uma relação disso com... colocando todas essas coisas... Então, por exemplo, Brasília, num certo sentido, se opõe à colonização do Brasil. Em que sentido? Que é uma colonização que está na costa, né? Ou talvez a gente possa falar nos rios, está preocupada, segundo ele, com ouro, a fé e o escambo. Olha que coisa, olha que frase também interessante e crítica, né, do nosso. E Brasília é o quê? Se opõe na medida em que ela pensa numa, a palavra é ruim, lógica de conquista. Você vai colocar no centro do Brasil para tomar posse desse espaço e constituir-se como uma nação, né? Então, aqui continua também a mesma oposição que já estava no texto anterior, que é uma coisa que o Arthur citou, que é a especificidade de Brasília, ao mesmo tempo que só ela como metáfora. Então, você tem a especificidade em vários planos. Ele, inclusive, recupera a especificidade da sogra que não vem para Brasília, né? Bom, está lá no final, não sei se todo mundo chegou a esse ponto. Está lá quase no final, né? E, enfim, tá posto, né?
Então, esse texto ele tem 3 fases, tem 3 partes muito bem delineadas. A primeira parte é o objeto, que ele vai descrever e vai colocar isso, principalmente, aí, o modernismo. O que é o modernismo no Brasil? Num certo sentido, é uma tentativa de rompimento com o resto. Retos, né? Os quadros retos, sem aquelas intrincâncias, não faz sentido, não é uma palavra, né? Sem o rococó, talvez, do barroco, tá? Ali, que é uma expressão, né, muito profunda da nossa, que tem justamente a ligação entre a religiosidade, ele vai colocar ali, né? A religiosidade, o sofrimento e a esperança. As coisas estão presentes no barroco. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma comparação absolutamente, de novo, completamente... as palavras hoje estão me faltando. O Luiz usa tão bem as palavras, e aparentemente eu uso tão mal. Estupefante, mas não é estupefante. É desconcertante, talvez. Quer dizer o seguinte, olha, o modernismo de Brasília é barroco. Olha aqui. Como assim é barroco? Aparentemente nada mais diferente do que as igrejas barrocas, cheias de ouros, detalhes, do que a Brasília e os... Mas por que ela é barroca? Porque tem uma... Aí ele vai fazer a ligação, né? Porque ele tem a desvalorização do homem. Professor, Hum. lendo, eu peguei uma disciplina com um professor que ele estava construindo um projeto que ele estava justamente falando sobre o Brasil contemporâneo e as referências barrocas que a gente ainda tem, né? E aí, tipo, enfim, aí ele ia fazer um... Eu lembro que no projeto ele fazia a descrição de uma cidade no interior de Minas Gerais, inclusive, que, tipo assim, era a expressão máxima arquitetônica, assim, tradicional mesmo do barroco. E aí com vários outros centros, né? Por exemplo, São Paulo, Brasília, e fazendo essa relação, né? Que aí eu fiquei pensando, é muito interessante. Depois eu vou ver se eu encontro. Vamos ver aqui, ó. Onde é que está o barroco aqui? Ele até fala do cemitério, né? Numa parte aqui. Eu até anotei isso, que ele fala que o cemitério de Brasília talvez seja o único lugar que não é barroco, mas essencialmente moderno. Quer ver? Vamos lá para a página 207. Aliás, não, deixa eu voltar para o barroco, deixa eu terminar, depois a gente vai vendo os detalhes do texto, né? Então, tem essa ideia de que você coloca, né? Então, Brasília tem isso. Ao mesmo tempo que ele expressa, quer dizer, volta atrás, eu estava falando na primeira parte, ele vai descrever Brasília. A segunda parte, ele vai tentar relacionar isso com o imaginário. E daí vem todas as questões dos portugueses, de novo, o barroco, o modo de colonização, como que essas coisas elas estão presentes na arquitetura de Brasília. Bom, essas 2 primeiras partes do texto foram publicadas em espanhol. Mas elas não fazem muito sentido sem a última parte, que começa no 210, né? Que é justamente ele vai mostrar como que essas coisas se refletem no cotidiano de Brasília. E ele vai estabelecer 3 fases.
A primeira fase é uma fase milenarista. E a descrição dela é muito interessante, acho eu, né? Coisas assim que fazem parte de Brasília, que você só vivendo aqui, fazendo pesquisa, você descobre. Por exemplo, nos primeiros momentos, o que você tem? Você tem a vinda para cá de um grande contingente de trabalhadores e um contingente de arquitetos, engenheiros, mestres de obras, etc., que vivem nos mesmos barracões, compartilham as mesmas mulheres. Essa história é conhecida, talvez vocês não conheçam, mas no começo de Brasília não tinha mulheres aqui. Um desses administradores pegou uma picape, um carro, foi até Goiânia e de lá trouxe 3 prostitutas que cumpriam o papel de servir esse enorme contingente de pessoas. Tem até uma tese, uma dissertação de mestrado sobre elas, não me lembro que departamento, talvez no de Sociologia ou no de História. Então, por exemplo, as cartas, as pessoas eram analfabetas, iam escrever para as casas, elas tinham a imagem de João Goulart, do Juscelino Kubitschek para essas pessoas que vieram nesse momento, os candangos, viu? Os candangos, não, desculpe, os pioneiros, que hoje viraram pioneiros, né? Então, aqueles que chegaram primeiro, 2 destinos, assim, exageradamente. Um é ser candango, ser colocado na periferia da cidade, ou outro é se tornar pioneiro. O que significa? Ele acaba aproveitando as oportunidades econômicas dessa cidade frenética, né? Está se construindo a todo momento. Coisa semelhante provavelmente aconteceu na capital do Tocantins, que as pessoas que chegaram mais cedo rapidamente enriqueceram principalmente com as propriedades imobiliárias. Era uma coisa, você conseguia terreno de graça, se você fosse construir alguma coisa. A muita gente foi oferecido isso, mas nem todo mundo aceitou. Alguns não tinha muito dinheiro para construir, etc. Aí o que acontece? Você tem o quê? Você tem a construção das superquadras. Que para cá vem os funcionários públicos, praticamente obrigados ou subornados, entre aspas. Se você chegasse aqui em Brasília no começo, você ganhava 2 salários ao invés de 1. Você tinha casa de graça, você tinha muita gente nesse começo. A mãe de um amigo de infância foi casada, tinha separado já, tinha chegado muito cedo, ela estava pagando, ela comprou um apartamento utilizando um financiamento. Só que o financiamento não tinha nem juro nem correção monetária. Então, há 20 anos atrás, ela pagava assim, R$2 de prestação. Sabe, teve muito... E aí você teve a ocupação, né, dessas coisas. Uma coisa que eu sei que não tem a ver com isso, mas, por exemplo, a classe alta de Brasília ficava ali nas 700. Né? Depois se mudou para o Lago Sul. Mas nesse momento, o que você põe? Você começa a estabelecer a estrutura de classes no Brasil, ela volta. E ela vai estabelecer distâncias e exclusões, como de tudo em todo lugar.
acontece em toda a cidade. E aí vem essa. Então você tem essa primeira fase, né, desse milenarismo presente ali, que vai até o momento do governo militar, quando estabelece a ordem, né? Você tem aí e a ordem traz o quê? Traz justamente essa colocação em espaços diferenciados. E aí tem uma terceira fase, que é com o fim do governo militar e a eleição, que tem a ver também com a possibilidade de construir em Brasília alguma coisa nova, justamente porque pelo rompimento dessas relações familiares, né, que já estavam no outro texto, a sociabilidade mais cotidiana. Enfim, isso assim é o texto de uma maneira geral, para quem não leu tudo. E aí eu queria discutir um pouco as questões do Arthur, né? E aí depois a gente começa a ler a gente examina alguns pedaços do texto e discute se vocês tiverem afim. Bom, primeiro, a relação do imaginário com a ideologia. O que é ideologia para o Luiz? É a relação, é um sentido muito técnico, né? Ele vai falar sobre o Dumont, né? Só vai falar sobre Durkheim. É um sistema de ideias e valores. Por que uma ideologia? Porque para Durkheim o fato social é prática ou ideias. Um sistema de ideias é uma ideologia. Então, não tem nada a ver com ideologia no sentido marxista do termo. Tem muito mais a ver com tradição, no sentido... nem tanto porque tradição é pensado como um conjunto de coisas que vêm do passado, que são várias vozes que não necessariamente estão bem estruturadas, em algum momento podem estar, outros não podem estar. E quando você fala de ideologia, você fala de alguma coisa cuja articulação mais elementar você é capaz de apontar. Então, o simbólico. O que é o simbólico? O simbólico tem a ver com a capacidade de comunicação. Imaginário, então, é o quê? A capacidade de você imaginar, de você criar histórias, narrativas. Agora, você faz isso e essas coisas todas elas estão o quê? Ligadas a uma estrutura. Ou elas têm por detrás dela uma estrutura, que é o objetivo, que é essa articulação mais elementar, que o objetivo do antropólogo seria trazer a primeiro plano. Pelo menos antropólogo não, a antropologia que o Luiz está pretendendo, que é uma antropologia de valores. Os valores, né? Veja bem, então o que você tem? O simbólico é o quê? É o sistema de comunicação, que é esse sistema, né? E as relações lógicas que decorrem daí, do qual a estrutura é uma decorrência, ou a estrutura não é uma decorrência, está ligada à dimensão do simbólico. O imaginário está ligado à dimensão do real. Não no sentido que eles se opõem. A oposição entre eles é derivada do fato de que eles conjuntamente conformam a civilização. Tem uma expressão do Durkheim que eu acho que eu posso recuperar, que é a seguinte: quem opõe imaginário e real está opondo duas abstrações. Porque não existe sociedade que, por um lado, não tenha uma maneira, não se imagine a si própria, e, por outro lado, nas suas práticas, não faça diferente daquilo que ela imaginou. Então, opor o real ao imaginário são abstrações. E por que essa ideia de amálgama? No caso do Luiz, depois a gente pode retomar o lugar onde ele fala amálgama, mas tem mais a ver com a questão da totalização. É preciso... É aquela coisa que estava lá no outro texto, a oposição entre nação e país. Como você não tem a possibilidade de
no caso, se não tem no caso brasileiro, no plano da nação, uma construção que seja capaz de integrar todas as partes disjuntas da sociedade, que seja capaz de oferecer uma totalização do social e, portanto, a construção da nação como um. E o que é interessante em Brasília é que, pelo menos na primeira fase, ela propõe isso. Claro, de novo. E daí essa dimensão onírica, porque ela está em contradição com todo o resto. Então, por que Brasília é uma boa metáfora? Pela sua própria história, pela sua própria materialidade, de certo sentido, a maneira como ela se constrói, o fato dela ser imaginada como centro, por exemplo, o fato de que você tem aqui essa construção de 40 anos em 4, né? Que era por causa que aqui você tem, ao mesmo tempo, num primeiro momento, a expressão desses sonhos desses valores mais fundantes na nossa sociedade, num primeiro momento, que se realizam de uma maneira empiricamente observável. E, num segundo momento, o que você tem? Você tem a recolocação no mesmo espaço das estruturas de separação, desigualdade, que estão presentes na nossa sociedade como um todo. Ele tem um terceiro momento, que é um momento que eu acho que, do meu ponto de vista, se mostra muito mais esperançoso do que Brasília acabou se constituindo, mas a ideia de que aqui seria possível se constituir como algo diferente, talvez uma outra utopia mais reza ao chão, né? Que fosse possível de ser mais apropriada, talvez, para o país que a gente tem. E aí, espírito da cidade. Pois é, isso aí tem relação com um monte de coisa, mas tem aqui, principalmente, relação com a ideia de totalidade, novamente. E aí tem uma grande crítica à antropologia que se faz lá a partir do Gilberto Velho. Está colocada logo no começo do texto. Que se faz uma antropologia na cidade, não uma antropologia da cidade. Para fazer uma antropologia da cidade, você tem que pensar, só consegue fazer isso a partir do momento em que você coloca na equação o imaginário maior, no qual, com todos os seus problemas, fragmentações, contradições, etc., no qual a partir do qual a cidade constitui-se enquanto uma comunidade de comunicação. Ele não usa essa palavra em lugar nenhum, mas é essa a ideia. É interessante nesse sentido, professor, quando ele cita, por exemplo, que, como você falou, né, que os funcionários, né, da antiga capital vêm meio que obrigados, vêm a contragosto. E aí pensar, por exemplo, a relação que se dá a partir dessas pessoas que têm um lugar especial dentro da conformação da cidade, né? E como eles se relacionam com a cidade. Que aí vai muito de encontro também com essa ideia de espírito da cidade, porque o espírito da cidade é uma relação total, né? Dos indivíduos e da cidade em si, o que eles imaginam, o que eles projetam na cidade e o que a cidade projeta de volta nos indivíduos. E existe meio que uma fuga dessas pessoas, né? Porque elas estão aqui por uma questão burocrática, né? Profissional. São desterrados, né? Eu estou aqui, é bom, mas eu vou voltar. Inclusive o trânsito, que é uma pesquisa que eu vi que é muito interessante, né? Por exemplo, dessas primeiras elites de Brasília, que estavam aqui basicamente por uma empreitada também, né?
E aí, por exemplo, a vida deles eram vividas nos lugares de onde eles vieram, por exemplo, Rio de Janeiro. Então, tipo, basicamente vinham para trabalhar. É tipo, como é que essas relações se criam num ambiente assim, né? E tem muito a ver com política, por exemplo. Hoje, os sujeitos eles estão aqui só de terça a quinta, aí voltam para os seus estados. Mas o Arthur tinha levantado a mão. Arthur? Professor, Caio. e não, só isso daí também que você falou dos políticos, né? Eu tava escutando o Rodrigo, tô quase chegando em casa já. Mas até os políticos que a gente elege também, né? Que Brasília elege não são brasilienses, né? Também tem essa... Hoje tem mais, né? Claro, e tudo, mas ainda assim, acho que a maioria da Câmara Federal que a gente elege nem de Brasília é mesmo, né? Então. Da própria Câmara Distrital também. E assim, com a densificação da cidade e a história, né? A gente só tem o quê? 60 anos, talvez? 64? Precisa, em algum momento, talvez ela ganhe raízes mais profundas que equivalem talvez a outras sociedades. Mas eu posso dizer da minha experiência da década de 80. As pessoas sempre prestavam atenção em quem eram os outros. No seguinte sentido, você sempre sabia quem eram os parentes dos outros. Eu lembro uma vez, um colega meu, o pai dele virou ministro da Economia. Foi engraçado eu reparar como as relações em volta dele mudaram completamente. Então existia essa coisa de que ele é filho de quem? Ele está relacionado com quem? Né? Quem ele é? Quais são os conjuntos de relações às quais ele está vinculado? Ele está caindo? Ele está ascendendo? Como é que é era o Maílson da Nóbrega. Aí uma vez eu me encontrei com ele e perguntei, o que você faz? Eu sou antropólogo. Eu falei assim, puxa, a maior gozação do mundo, né? Eu queria ter coragem de ser antropólogo. Isso era Brasília. E aí eu ia para São Paulo e as pessoas não estavam preocupadas com isso. Pelo menos não estava no primeiro plano daquilo que elas estavam falando. Talvez em alguns momentos, talvez em alguns lugares estivesse. Talvez nas escolas mais de elite, na alta sociedade, tudo bem. Tem alta sociedade paulistana, tinha a principal lugar de compra era a Daslu. Você sabe onde é que vem o Daslu? Porque as duas donas eram Luciana, Lúcia, sei lá. Então fica Daslu. Olha a coisa mais caipira, se transforma no centro da expressão de elite de consumo de uma cidade. Já no Rio de Janeiro a coisa era diferente. Talvez por ter sido a capital, que tem esse culto pela celebridade. Que é fulano, ele é filho de, sei lá, da atriz tal. Ou né, que tem essa... Mas eu estou falando demais. Arthur, você tinha levantado a mão, vai lá. Professor, na verdade, eu até dei uma baixada porque eu ainda estou processando o negócio aqui, mas, assim, eu vejo um percurso aí sendo observado, né? Então, tipo assim, enquanto a gente tem esse real, né, que está em processo de simbolização, né, e essa que é a sacada, né? Nunca vai se esgotar a simbolização, né? E aí eu fico pensando, então, o real, ele encontra no simbólico formas de expressão, né? A partir de palavras, a partir de significantes, né? A partir de signos, né? Nesse caso, como é que eu vou descrever esse real? E aí, então, no simbólico, algo falta. Arthur, não. Começa daí. Não. No real não é uma coisa separada do simbólico. Ele está constituído pelo simbólico também.
Mas tem algo que o simbólico constrói que falta. Não, né? o simbólico é a comunicação, não é o imaginário. Então, qual é a relação desses três? Não entendi muito bem, porque eu já estava entendendo que, tipo assim, a ideologia, né, esse imaginário, está relacionado em como que a gente fantasia a realidade social, como que a gente, de alguma forma, pensa a Mas realidade simbólico social. e imaginário não são sinônimos. Eles são correlatos, né? Ou não? Não, não. Qual é a relação deles? Eles não têm relação? Não. O simbólico tem a ver o quê? Com a comunicação. E, portanto, com o quê? Com as regras dessa comunicação. O que significa, do ponto de vista de um estruturalista, uma ideologia. Uhum. O imaginário é o quê? As pessoas como as pessoas... são as narrativas, são as maneiras de imaginar utopia ou a realidade. Então, você tem o lado o quê? Você tem no lado o ideológico, o valor e o simbólico, e do outro lado você tem o imaginário real. Agora, o imaginário e o real são construídos pelo simbólico. Uhum. Então, exatamente, é nesse sentido que eu imagino que exatamente nesse processo de tentar simbolizar um real, a gente vai construindo um imaginário. Não, pois né? de novo, aí você está pensando numa determinada maneira de ver a linguagem. Não necessariamente, mas tudo bem, vai. Você está colocando de duas maneiras diferentes. Né? Você está falando da realidade, a realidade física, né? A realidade palpável, digamos assim. E o simbólico, na medida em que o signo tem que se referir à realidade. Uhum. Então, portanto, mas não é isso. O signo se refere a outro signo, a um sistema. Quer ver? Então, Quer ver? Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó. Ó. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos continuar lá? Vamos começar lá do princípio. Vou aqui compartilhar com vocês um. Lê para mim aqui, ó. Fazíamos. Eu estava falando de Antropologia Brasil. Fazíamos aí são os antropólogos. Lê para mim, por favor, Arthur. Fazíamos. Fazíamos está onde, professor? Aqui, logo em cima. Ou com essa marcação. Beleza. Fazíamos, no caso do urbano, e continuamos fazendo, uma antropologia da cidade, e não um estudo das cidades, sendo essa mais o campo que propriamente o objeto, ao mesmo tempo descontínuo e pleno, do ponto de vista epistemológico. Então, olha só, tá vendo? Ele está fazendo aqui uma crítica à antropologia urbana, particularmente do Gilberto Velho. Uhum. Não é? Ou seja, se na antropologia clássica, ou tradicional, por assim dizer, usávamos estudos aprofundados das partes para propor ou avançar uma inteligibilidade do todo, no urbano, contentávamos com as parcialidades, com o risco inerente de tomarmos estas por aquelas, o que, em nosso entender, tem ocorrido. Entenderam? Aqui também está a mata. Uhum. Algo desse todo que não consegue, que é como que uma compreensão parcial, né? Uma Você inteligibilidade. pega a parcial, olha o que você está falando, transforma aquilo no todo. Você pega a experiência de Copacabana, transforma aquilo. E aí vai, né? Uhum. Uhum. É aquela coisa da teoria da grande metrópole, né? Que o Gilberto Velho estava trabalhando. Né? Agora, olha só, continua ali. Ó. Na verdade, estávamos, por outro lado, e além do viés metodológico, escaldados com os resultados teóricos da Escola de Chicago, que nos falou durante algum tempo da existência de um espírito das cidades, um tão prodigioso quanto colossal mantio urbano. Nem espíritos... Peraí. Nem espíritos tem síntese possível, aparentemente. O que ele está falando aqui? Ele está criticando, né? Justamente essa ideia de espírito da cidade visto como pela Escola de Chicago, que pensa o quê? A partir dos indivíduos. Lembra? A gente viu lá o Goffman e o Schultz. Vamos continuar aqui, ó.
A partir de onde? Aqui, ó, sem enveredarmos. Sem enveredarmos pela via tradicional, propomos aqui a cumprir outra trajetória, situando-nos no nível concreto da produção e circulação do simbólico, com embasamento em uma ideologia, ou o imaginário, em larga medida compartilhada pelos habitantes. Nesse sentido, ou bem o simbólico existe em todas as partes, ou bem ele não existe em lugar nenhum. Entendeu? Essa frase é super importante. Uhum. Eles são atrelados, né? Circulação simbólica tem um embasamento ideologia ou imaginário. Para mim, ele está botando como ideológico e imaginário a mesma coisa, que serve de base para a circulação do simbólico. Aparentemente, sim, mas não. Por que não? Porque há uma diferença entre o simbólico. O que é o simbólico? É a capacidade de... Está ligado à capacidade de comunicação. A dimensão simbólica, ok? E uma dimensão... ok. O que é uma ideologia? É um sistema de ideias-valores, ou um imaginário. São coisas distintas, na verdade, porque uma coisa é você dizer qual é a estrutura que está por detrás de um conjunto de mitos, outra coisa são os mitos. Por que o imaginário? Porque essa estrutura, como é que ela se reflete no real? A partir de histórias, a partir de mitos, a partir de uma maneira de você pensar a utopia, a partir de práticas, a partir dos rituais, a partir do... Então, é quase como você tivesse aí, de novo, o que é o nível do concreto da produção e reprodução simbólica? O simbólico, então, está onde? Está no cotidiano, está na prática mais casual, mais cotidiana da comunicação entre as pessoas, da conversa, da forma de sociabilidade, etc. Agora, tudo isso que que parece disjunto, ou que parece o contrário de concentrado, diluído nas práticas mais banais, tudo isso se refere a uma forma elementar, que é o que ele está chamando de estrutura, que é o conteúdo que organiza outros conteúdos. Né? A forma elementar que dá a ele uma cara própria, uma especificidade cultural. Nem toda ideologia é igual, pelo contrário. Elas diferem umas das outras. Agora, onde está isso colocado? Está colocado no imaginário. A partir do imaginário, você vai tentar, e das práticas, mas não, você vai tentar observar essas relações mais elementares que estão no plano da ideologia, para ver como elas reproduzem no cotidiano. Entendeu? É um caminho circular, no fundo. Mas já está lá no Durkheim, em certo sentido. Mas por que não está desse jeito que ele está apresentando aí? O que você explicou parece sintetizar exatamente o que ele está falando aqui, né? Porque tudo isso é uma discussão quase sem fundo. E na hora que ele está escrevendo, ele não está... Repara o seguinte, onde é que está a teoria aqui? Para mim parece ser uma relação teórica entre os conceitos ideologia, imaginário e simbólico. Aí, Sim, mas só está dito assim. Onde é que está a discussão disso? Entendi. Assim? Onde é que está a discussão disso, Rodrigo, no texto? Compara com o texto do Gilberto Velho.
que ele vai passar... Pega o primeiro texto que a gente leu. Não, o primeiro não, o segundo, que ele vai falar do coisa de Copacabana. Ele fala lá da incorporação em Copacabana, do Preto Velho. E o resto todo do texto ele está falando sobre o quê? Relações teóricas, como que o projeto, como coisa e tal, como sociedade. Aqui no começo você tem a menção, que o ponto central é qual? Que o simbólico, que portanto tem a partir do qual é possível perceber uma estrutura, que são relações mais elementares que conformam outras relações, ou existe em todas as partes, ou não existe em lugar nenhum. Não é possível. E a ideia dessa estrutura é ligada à ideia de totalidade. A totalidade estaria nessa estrutura, em um certo sentido. Toda a teoria que está por detrás aqui, que o Luiz discutiu longamente, não só com o Drummond, mas ele frequentava os seminários do Lévi-Strauss e os anos todos eles da École d'Haute Étude, enfim, tudo isso está por detrás do que ele disse. Não está dito no que ele disse. A discussão aqui é longuíssima. Mas ele passa... O que ele está falando aqui é uma crítica. Falando aqui, ó, qual é o ponto dessa crítica? Olha, a gente tem que fazer uma antropologia da cidade, não uma antropologia na cidade. Fazer uma antropologia na cidade implica em pegar as partes daquela cidade e tentar rebatê-las como um todo. A antropologia da cidade, ela parte de um outro pressuposto. Ela parte do pressuposto que o simbólico está em todo lugar. Se a sua cidade está constituída tem um simbólico que caracteriza essa cidade, e ele está em todo lugar, ou ele não está em lugar nenhum, então, portanto, você pode pensar a partir daqui relações mais elementares que valham para toda essa cidade, para todo esse conjunto. Essa é justamente a maneira de interpretar o Drummond que é difícil. Lembra quando você falou, Arthur, lá que, entendi agora, Gilberto Velho botou a maneira de interpretar Drummond que faz sentido para mim, que está no concreto aqui. Essa é a maneira difícil. Vamos. Você diz, tipo, não fazendo uma teoria. Não entendi a sua pergunta, Arthur. Tipo assim, a crítica da teoria é fazer uma antropologia da cidade, não fazer uma antropologia da cidade, mas na cidade, no sentido de, quando você fala uma antropologia da cidade, você de alguma forma está generalizando, acreditando que todas as cidades vão atuar da mesma forma. Não, você está dizendo que você está fazendo uma antropologia de Brasília, uma antropologia da cidade de Brasília, uma antropologia do Rio de Janeiro, não uma antropologia no Rio de Janeiro. Professor, nesse sentido, eu fiquei pensando o seguinte, que ele vai fazer a crítica da questão lá do espírito da cidade. Eu lembro quando, tipo, faz um tempinho já, mas quando ele vai tratar a questão do espírito da cidade, eu lembro que fala alguma coisa sobre a ideia de cidade viva ou cidade morta, né? E aí, por exemplo, as cidades são construídas, são imaginadas, etc., mas em dado momento as cidades ganham vida, né? Aí elas não passam só a representar um agente passivo, por assim dizer, dentro da constituição do que é a cidade como um todo, mas elas começam a produzir coisas também, né? Uhum. E aí, por exemplo, aí não sei, é que... Eu só diria o seguinte, que para essa maneira de ver o mundo, isso só acontece na medida em que a cidade... Falta mediação no que você falou. A cidade não produz nada. O que produz vamos dizer assim, a conformação... Obrigado, Caio. É a conformação simbólica, a conformação
desse imaginário que está presente na cidade. É porque eu fico pensando o seguinte, professor, quando você vai falar, por exemplo, a cadeia de signos, por exemplo, a questão do simbólico, né? Sei lá, a gente busca referências no real, só que, por exemplo, mesmo as referências reais, elas são lidas a partir de certos referenciais. Então, por isso que, sei lá, eu vejo como uma cadeia de... Não, peraí. Vamos para o básico disso. Que é o que eu vou fazer em antropologia linguística, que vai ser no próximo semestre. Se vocês estiverem interessados, vai ser quarta e sexta-feira, 10 horas da manhã. Ó, o que você está falando é o seguinte: signo. Não é? Ele está ligado ao quê? A um referente. Acho que a minha... Bom, vou ter que continuar aqui, vai. Não ficou ruim, né? Peraí. Ok? Está ligado a um referente. O signo. Que é o quê? Que seria o referente, seria o quê? Seria a realidade, não é isso? E o simbólico é construído sobre todas essas coisas. Não. Não é assim. Não, peraí. O que você tem aqui é uma outra coisa completamente diferente. O que você tem é... Fico fazendo, né? Peraí. Opa. Vamos fazer com... Ai, meu Deus. Eu já não sei mexer com esse negócio aqui. Não. Ó, aqui achei. O que você tem é signo, o que é o significante? Significante é uma expressão verbal, né? É um conjunto de sons. E o significado? Pois é, o significado, ele não é alguma coisa no mundo. Ele é uma imagem mental. E qual é o... Então, o que você está dizendo nesse primeiro coisa aqui é que o sentido do signo é sua referência. Aqui não. Aqui você está dizendo o signo é o sentido do signo é... Peraí. Sua relação com outros signos. Entenderam? Então, o que é o signo? O signo é uma relação entre duas coisas desconexas que formam uma unidade. E qual é o sentido dessa unidade? É a sua relação com outras unidades do mesmo tipo. Onde é que está o real aqui? O real, nesse sentido, é derivado ou secundário. Mas Nesse... então, professor,
Presta atenção só, ainda não terminei. Esse segundo coisa aqui, ó, só um instantinho. Pronto, ficou melhor, né? Oh, peraí. Deixa eu clicar aqui, Razer. Esse primeiro coisa aqui é a função referencial da linguagem. Está presente no pensamento científico como fundante, na filosofia. Em que medida o que a gente fala representa o mundo? Como é que são os limites disso? Como é que eu posso... Tem tudo a ver com a maneira como a gente pensa como conhecimento científico, o nominalismo, que é justamente essa ideia de que o nome representa a coisa, né? Estou simplificando assim absurdamente, mas o nosso e a distinção. E tem a ver também com toda a discussão sobre como que eu posso medir a linguagem, pode reproduzir a realidade, etc. Isso aqui não tem a ver com isso aqui. Isso aqui é o quê? É a ideia de que o signo, o sentido de alguma coisa, independe da sua relação com a referência. Tem a ver o quê? Tem a ver com outros signos. Formam um sistema. Então, isso aqui, ó. Os signos. A relação dos signos, a relação entre os signos forma um sistema. É uma totalidade. Fez sentido para vocês? Fez, André? Beatriz, tudo bem? A Beatriz estava meio desconsolada, né, Beatriz? Estava meio desconsolada. Continua um pouquinho. Eu estou tentando ver onde é que a gente vai chegar com isso. Tá bom, então vamos lá para o texto de novo, tá? Ok. Peraí, como é que eu faço aqui? Eu preciso tirar, né? Stop share. Não. Stop share. New share. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Lê aqui para mim, por favor. Arthur. Inclusive o sentido litúrgico. Inclusive, no sentido litúrgico religioso do termo, ou seja, na produção e da regulação da esperança, abre parênteses, Brasília foi chamado e é conhecido como capital da esperança, fecha, e da ligação das partes disjuntas da sociedade nacional. Ou seja, ligando internamente o social e o cultural, um subsistema a outro, ou um nível a outro, em um processo de convertibilidade das mensagens que opera cada um
dos níveis, os patamares distintos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que a Brasília, em algum determinado momento, ela foi essa tentativa, construída no imaginário, de fazer o quê? De fazer a reunião dos diversos planos simbólicos que estão presentes na diversas partes da sociedade nacional. Ora, ligando extremamente social a cultural, um sistema a outro, um nível a outro, um processo de convertibilidade das mensagens que opera em cada um dos níveis e patamares distintos. Bom, ainda está difícil, né? Vamos pegar aqui um trecho que vai ficar mais fácil. Espera aí. Professor, mas aí ele está tratando como níveis correlatos, né? Não que opõem-se um ao outro, né? Aí eles... Sim, porque são subsistemas diferentes. Não, tem que integrar tudo, que é a mesma coisa que ele falou sobre totalização social lá atrás. Falta Aqui é a parte que o Rodrigo tinha chamado a atenção sobre o... aqui é a questão do barroco. Vamos ver, ó. Já que ele vai falar sobre os valores, né? Aqui, ó. Vamos começar daqui, que é mais interessante. Você lê para a gente, Rodrigo, por favor? A própria escala do país nos trai, fazendo-nos confundir desenvolvimento econômico com monumentalidade e extravagâncias, tanto no nível pessoal quanto no governamental. E o futuro com o fim de todos os males presentes e passados, o que significa virar as costas ingenuamente a todas as lições de nossa história. Presta atenção. Eu acho que... Aqui, ó. Ok, é importante notar desde já... É importante notar que desde já, liberdade, eu não vou ler porque, né? Dizia a bandeira dos Inconfidentes, ordem que articula e declina os postulados de segurança e progresso, desenvolvimento futuro, articulando, no fundo, a questão básica da relação Estado-sociedade neste país. Caminham juntos, com força diferente conforme a época, desde o século XVIII. Para formar a nossa mítica política e nosso imaginário social mais determinante na construção da nação. Olha aqui, ó. Então, veja bem. O que você tem aqui? Você tem 3 elementos. Liberdade, não é liberdade e igualdade. É liberdade, ordem e progresso. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Ordem e progresso na bandeira. Ele junta liberdade que é lá ai, meu Deus. Que está lá nos Inconfidentes. Não é isso? Está também numa outra bandeira, que é a bandeira dos Inconfidentes. Então, continua para mim, por favor. Então, qual é o ponto aqui? Que essas coisas são 3 articuladas. E o que ele vai tentar perceber? Qual é a articulação entre essas 3 ideias, esses 3 valores? Ok? Então vai. É bem evidente que outros estados ocidentais têm esses valores, em maior ou menor grau, na base de sua sustentação ideológica e política. No entanto, no caso brasileiro, e sujeito implícito desses valores, que são, na verdade, estes seus predicados, o individualismo e a consequente valorização da vida humana e dos direitos do cidadão não existem. Olha só o que ele está dizendo. Coisa absolutamente... Está falando o seguinte, olha, tudo bem, você pode dizer que liberdade, ordem e progresso está em todo lugar. Mas qual é o ponto? O ponto é que as sociedades de onde a gente está tirando isso
essas sociedades individualistas americana e europeias, você tem lá um sujeito para esses predicados. Que é o quê? Que é o indivíduo, que aqui não existe. Que é toda a questão da nossa disciplina, né? E se ele não existe, o que acontece com esses valores? Eles giram no vazio. Olha que coisa interessante. Eles se transformam de predicados em sujeitos. E isso configura um outro tipo de uso. Então, qual é a relação ideológica que a gente tem aqui? Do ponto de vista mais elementar. A gente tem os valores que se transformam em sujeitos e não predicados. A liberdade do indivíduo, a ordem para cada um conseguir a sua liberdade, que permite a cada um exercer a sua liberdade e o máximo possível de igualdade, está lá nos contratualistas, e o progresso, que a gente pode pensar assim, a busca da minha felicidade. Que dá toda a discussão sobre os utilitaristas, sobre o... Aqui a gente não tem indivíduo, então como é que eles ficam? Então vai lá, o que fica evidente no caso brasileiro? O que fica evidente no caso brasileiro é que os predicados e não os sujeitos adquirem importância crucial, se reificam. Fala-se em liberdade, ordem e futuro, ou desenvolvimento, não como um produto da relação entre os homens, senão como valores em si e em nome dos quais muitas vezes se sacrificam os homens. Isso não é muito interessante? Não é isso que acontece no Brasil? Para a gente desenvolver, o que a gente faz? A gente pega grande parte da nossa população e transforma em miseráveis. Exclui eles do resto do progresso do país. Quem é que, para nós, é responsável pelo desenvolvimento do Brasil? Não são os indivíduos, é o Estado. Que, para conseguir isso, muitas vezes, vai contra os indivíduos, né? Ou sacrifica os indivíduos. E aí tem... E aqui, olha só, vamos lá, mais um pouquinho aqui para mim, por favor. Rodrigo. A tortura? A tortura. A tortura, em nome da ordem, matou certamente os melhores quadros de uma geração de intelectuais, ou os desvirtuou em grande parte. O futuro, no qual se aloca a miragem do desenvolvimento, sacrifica cotidianamente milhões de pessoas com um salário de subnutrição e miséria, desestruturando famílias e colocando crianças na condição de pedintes e delinquentes. Por um valor, a liberdade das elites, não se resolvem questões fundamentais na relação entre capital e trabalho, propriedade e uso desta, direitos de Estado e direito privado, impostos e etc. Olha só, é forte, né? É forte, é uma crítica... Aí vamos ao texto que a gente tinha pensado antes. André, você lê para a gente? A própria escala do país? A própria escala do país nos trai, fazendo-nos confundir desenvolvimento econômico com monumentalidade e extravagâncias, tanto no nível pessoal quanto no governamental. E o futuro, com o fim de todos os males e presentes e passados, o que significa virar as costas ingenuamente a todas as lições de nossa história. Continua? Sim. Esse imaginário encontra-se aqui em sua aonde? plenitude absoluta. Aqui aonde? Brasília. Fez sentido, Beatriz? Está fazendo, né? Um pouquinho, mas está fazendo. Sim. Tá. Vamos lá, André. Prossigamos. Construído ao longo de 5 séculos, pelo menos, ele reproduz sinteticamente nossa história, no qual ela se espelha miríade de componentes barrocos, em que violentos contrastes compartilham o mesmo espaço. Esse imaginário está categoricamente e desaforadamente presente em Brasília, a metáfora maior do Brasil, utopia de uma esperança sempre adiada e banhada por uma herança social maldita. Igualmente, nesse plano, cumprindo talvez seu dever metafórico de capital do país,
muito mais que Salvador e Rio de Janeiro, suas irmãs mais velhas e por ela destronadas. Essa parte aqui, então, o que ele vai mostrar? E a prática do objeto. Ele vai mostrar como que esses valores que estavam presentes ali, eles se relacionam nos 3 momentos que ele estabelece para Brasília, né, década de 80. 2 presentes, né, o primeiro, que passou, que é o momento seguinte, que é o momento da vinda dos funcionários que se estabiliza com o governo militar, e o outro momento que seria o devir, né, que ele não está presente no texto, mas está enunciado. Ó. Vamos lá, assim, ó. A dimensão do nosso imaginário. Esta última dimensão do nosso imaginário, a mais utópica e, portanto, barroca, dimensão milenarista, mística, quase, marca em nosso entender a primeira fase da existência real de Brasília, de forma preponderante, coincidindo grosso modo com a primeira década, 57, 67 e 68. Essa fase comportaria nitidamente 2 etapas. A primeira que chamaríamos de heróica ou ciclópica, o momento da fundação, quando ocorre uma espécie de mise-en-scène coletiva do imaginário utópico de fusão social e de igualitarismo convivial. Tá bom, do que ele está falando aqui? Vem cá. Aqui, ó, vamos lá. Até 1962... Até 1962, portanto, compartilham-se as mesmas dificuldades, dividem-se as mesmas mulheres e praticamente a mesma comida, quase os mesmos alojamentos improvisados. Lançam-se em público. Tá. Lançam-se em público como em uma espécie de confessionário a céu aberto. Os mesmos sentimentos de saudade, de vazio efetivo e de esperança difusa, já que até as cartas eram lidas e escritas em público pelos companheiros alfabetizados. Tudo como em outros momentos. Já ia ler tudo. Professor, eu estava me lembrando aqui de um livro que é Brasília Submersa, né? Que ele fala justamente da Vila Amauri, que foi a vila que está submersa no Lago Paranoá. E aí ela foi submersa antes da inauguração de Brasília, né? E acho que ela representa muito bem essa questão de o que era a ideologia, né? Que foi o que meio que fundou esse imaginário e depois essa dimensão simbólica que foi ficou meio que vagando ali, né? Pelo menos na questão da construção de Brasília, que foram várias pessoas que vieram para cá, elas fizeram essa vila e aí elas saíam de lá todos os dias, iam trabalhar, construíam o plano piloto, construíram os grandes centros, né? O que a gente vê hoje em dia ali na Praça dos Três Poderes, e depois a Nova Cap simplesmente anunciou que ia fazer a barragem ali e deu um prazo para eles saírem de lá. Os que não queriam esperar, né, eles já foram lá demolindo as casas e saíram. Mas muita gente ainda ficou até o último dia possível. E aí tem ônibus, tem casas inteiras lá debaixo do lago, tem carros, tem muita coisa assim, né? Então, acho que a grande questão, pelo menos que eu tenho observado ao longo desse texto, é que essa ideia de tradição, né, no que se refere ao resto do país, acho que Brasília traduz muito bem desde antes da sua inauguração, né? Porque já tem uma questão de gentrificação, já tem uma questão de quem pode estar naquele espaço e quem não pode. E que aí as pessoas vão meio que percebendo o tanto que elas podem estar interagindo ali naquele meio ou não. Não sei. O que contrasta vivemente, acho que você tem razão, mas o que contrasta vivamente, né, com o que contrasta vivamente com essa história nas outras cidades é que esse era um processo lento e gradual. Você tem o centro, em volta do centro se constrói os bairros e classes mais populares e tal, aí o centro vai se expandindo. Isso aconteceu em São Paulo, né? Os grandes apartamentos
ali da Praça da República, né, onde ficavam coisas, foi cada vez sendo empurrado para cima ali para o lado eu não sei mais, acho que é do Pinheiros, né, para Paulista, para o Espigão da Paulista, depois baixando ali e aí você vai pegando as populações que moram lá, os terrenos, e vai construindo prédios maravilhosos, vai construindo, né, vai expulsando essas pessoas cada vez. Mas deixa eu mostrar para vocês umas fotografias de Brasília. Olha só, vocês estão vendo essa aqui? O que ela nos diz? Olha aqui, ó. Os nossos irmãos candandos aí. Vou pegar outra aqui, olha. Peraí, onde é que tá? Nossa, eu perdi a coisa do share, onde é que ficou? Ficou aqui embaixo, talvez. Agora vamos botar. Ó, esse aqui. Vocês acreditam que uma cena dessas é possível em Brasília hoje? O que você tem aqui? Essas pessoas parecem para vocês pessoas de classe média alta, de classe média, Ó, professor, é muito interessante. Eu gosto de fazer fotografias, né? Mas por exemplo, parando para pensar, quando você perguntou, a primeira, antes de fazer essa pergunta depois, né? Essa segunda, a primeira se isso é possível, né? Enfim, a gente teve o cenário de 2013, e aí, apesar das várias críticas que são possíveis, né? Que a gente teve uma repetição dessa foto de uma forma diferente, obviamente, né? Contexto totalmente diferente. E aí a sua segunda pergunta, né, enfim, em que extrato essas pessoas que estão nessa foto representariam? E aí é muito interessante que eu vi um comentário que falava justamente sobre isso, né? Porque, por exemplo, as pessoas que ocupam esse lado externo do prédio não poderiam ser as pessoas que ocupam o lado interno dele, né? Então, é bastante interessante pensar e o próprio a ideia do lugar onde ela tá, né? Tipo, enfim, a casa do povo. E aí, por mais que tenha um lugar de altura, né, aí, mas ela representa uma exclusão de certa forma, né? Porque está fora, por mais que esteja alto. Repara aqui embaixo que você tem aqui você tem gente embaixo aqui também, tá vendo? Que está subindo a escada aqui, ó. Não consegue ver aqui, ó, tá vendo? Essas pessoas não estão protestando. Essas pessoas não estão protestando ou fazendo. Elas não estão a favor de alguém, elas estão visitando, elas estão passeando, elas estão. Essa foto eu não sei. Ó, fotos da construção, estava na construção, eles foram passear, foram ver trouxeram as mulheres, tá vendo? Para ver como Brasília, o que eles estavam fazendo, foram passear não sei se foi um dia especial, a foto eu não sei eu nem sei quem é o autor da foto. Gostaria muito de saber, mas eu não sei. Talvez, se ele vir esse vídeo, por favor, diga para nós, mande para mim uma mensagem dizendo quem é, porque é uma foto muito legal. Deixe nos comentários. Professor, mas eu ainda não entendi essa questão eu estava até falando um pouco do Juscelino, né, naquela página que você está mostrando lá, essa ideologia de como se fosse esse bem dizer, né, essa coisa da esperança que move as pessoas, né, que dá um sentido para a ação social de alguma forma. Não, pois é, mas não é isso que ele está falando. É uma esperança de Brasil, é uma esperança de que tem a ver com muito mais com os movimentos milenaristas, onde você vai encontrar terra sem males, onde você vai encontrar. Não é a esperança no sentido do meu desejo, a esperança é coletiva, no sentido de que também a Beatriz me lembrou aqui que está na hora do almoço. Então, gente, vamos fazer o seguinte:
Vamos encerrando por hoje, depois a gente pode continuar na próxima aula, no coisa. E o nosso próximo texto, eu coloco, né? É um texto do Luiz Roberto, eu acho. Mas eu coloco lá no nosso... Tá certo? Hoje é quinta, né? Então a gente vai... É o texto para a semana que vem. Tá bom. Então, obrigado a todos. Vou dar aqui os